Milionário ri até chorar ao ouvir mendiga negra prometer fazer ele andar novamente. Era uma manhã qualquer na cidade, mas algo diferente estava prestes a acontecer. Laís, uma empresária de sucesso, vivia reclusa em seu apartamento luxuoso, cercada por lembranças e um silêncio opressivo. Desde o acidente que a deixara paraplégica, ela se trancou em um mundo feito de tristeza e solidão. Sua única companhia era Clara, a enfermeira que, com muita paciência, tentava aliviá-la do tormento interno. Mas Laís estava aflita, assombrada. O riso agora era apenas eco de tempos que não voltavam. Um dia, tudo muda. Uma garotinha surgiu na porta de seu prédio. Melissa, uma mendiga negra, de olhos brilhantes e sorriso radiante, parecia uma faísca em meio à escuridão. Se você acreditar em mim, vai andar de novo, disse ela, com a confiança de uma criança que não conhece os limites do mundo. Laís riu, mas o riso era amargo. Como aquela menina simples poderia entender sua dor? O ceticismo tomou conta dela, mas havia algo inegável na energia daquela garota. As visitas se tornaram frequentes. Melissa falava de suas dificuldades, das noites embaixo da marquise, do desejo de um lar. Aos poucos, Laís se viu tocada por aquela alegria simples, quase palpitante. A menina trouxe cores à sua vida cinza. Havia risadas, brincadeiras e mesmo em meio à dor, um sopro de esperança começou a florescer. Laís, por um momento, esqueceu as limitações impostas por seu corpo. Mas como no estalo, Melissa desapareceu. A desilusão cortou o coração de Laís. Aquele prazer temporário desabou em dor. Desesperada, ela procurou pela menina nas esquinas, nas ruas. Foi então que soube da verdade. Melissa estava com uma doença grave. A revolta subiu como um vulcão. Como a vida poderia ser tão cruel? Sem pensar duas vezes, Laís decidiu agir. Levou a menina ao hospital e lá, algo mudou. No calor do hospital, cercada por monitores e enfermeiros, Laís conheceu um carinho que não sentia há anos. Era real, autêntico. Quanto tempo havia se passado desde a última vez que ela se sentiu conectada com o mundo? Quando Melissa saiu da cirurgia, as mãos de Laís tremiam, mas seu coração pulsava forte. Aquele amor improvável a estava mudando. E então aconteceu. Durante uma visita, enquanto Melissa sorria com a vida recuperada, Laís sentiu algo diferente. Um arrepio ao longo da coluna, como se a esperança se tornasse uma corrente elétrica. Em questão de segundos, ela se levantou. Sim, levantou-se. As lágrimas desceram como uma cascata, e a menina aplaudia, radiante. Laís atribuía tudo à fé e ao amor daquela menina que transformou sua existência. Com o coração renovado, ela não hesitou. Decidiu retribuir, oferecendo abrigo e emprego à mãe de Melissa, que lutava nas ruas. O que começou como um gesto de compaixão, logo se transformou numa nova família. Mas a vida é irônica. Quando a saúde de Melissa começou a se deteriorar novamente, Laís ficou em choque. Era como se o universo estivesse testando seu novo sopro de esperança. Ela se viu em uma encruzilhada, questionando se conseguiria manter essa nova vida e quais sacrifícios estaria disposta a fazer para proteger aquela menina que a fez andar novamente. Agora, as escolhas que virão podem decidir o futuro de ambas. E a pergunta que não sai da cabeça de Laís é: até onde ela iria por amor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Laís se recuperava da emoção que a tomou ao se levantar, um aviso urgente ecoou pelo corredor do hospital. As luzes piscavam intermitentes e uma enfermeira passou, gritando inconformada por alguém chamar. O coração de Laís disparou. O que estaria acontecendo? Instantaneamente, os ruídos aumentaram. A porta do quarto de Melissa se abriu abruptamente e um médico entrou, sua expressão preocupada. Nós precisamos de ajuda! A menina está em estado crítico! Laís ficou paralisada. O instante feliz em que se levantou evaporou como fumaça no vento. O pânico se instalou em seu peito, fazendo o ar faltar. Ela seguiu o médico, a voz dele ecoando na sua cabeça. Não temos tempo a perder. Quando chegou ao quarto, Melissa estava rodeada por tubos e monitores. O rostinho da menina estava pálido, mais do que nunca. Laís se aproximou, o coração batendo como um tambor. A enfermeira tentava acalmá-la, mas Melissa olhava para Laís com um misto de medo e esperança. Eu não quero ir embora, disse Melissa, com uma voz fraca. E Laís sentiu um nó na garganta. Você vai ficar bem, eu prometo. O que aquela criança estava pedindo parecia impossível. As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas de Laís. O amor que nasceu entre elas agora lutava contra a sombra da morte. E naquele momento de desespero, algo inesperado aconteceu. A mãe de Melissa, que até então estava em um canto do quarto, com os olhos marejados, se levantou com um grito. Parem! Não façam isso! A mulher puxou um papel da bolsa. Eu tenho a guarda da Melissa. Ninguém vai separar nós duas. A revelação atingiu Laís como um golpe. O passado da mãe era obscuro, repleto de histórias de abandono e luta. Mas o que isso tinha a ver com a situação atual? Por que aquela mulher estava brigando por sua filha agora? Eu não sou apenas uma mendiga. Sou a mãe que sempre esteve aqui. Gritou mais uma vez, fazendo todos no quarto parar e olhar. Laís não entendia. Como ela iria segurar Melissa agora? O elo delas estava se desfiando, a conexão se transformando em um campo de batalha. Os sentimentos se misturavam. Amor, confusão e agora a angústia de perder a menina de novo. Enquanto a mãe e Laís discutiam, o estado de Melissa se deteriorava rapidamente. Os monitores começaram a apitar e Laís viu a esperança se esvair. O sangue dela fervia. A vida da sua filha está em risco, gritou, mas a mãe virou as costas, focando em um argumento que envolvia uma luta antiga por direitos e controle. Como se uma guardiã impotente visse seu mundo desmoronar frente a seus olhos. O médico estava perdido, incapaz de decidir qual caminho seguir. E na confusão, Laís lançou um olhar para Melissa. Um momento, um último instante. As pálpebras da menina fecharam-se. A angústia tomou conta de Laís. Era um jogo cruel. O alarme se intensificou, e as luzes do hospital pareciam girar em torno deles como um redemoinho. O que estava acontecendo? Como tudo se tornou tão confuso? A vida de Melissa estava em perigo, e agora o que era um amor incondicional se tornava um campo de batalha. O que Laís faria agora? A última cena paralisou sua mente. O olhar da menina perdido entre as sombras. Seria esse o último momento que Laís teria com ela? E se tudo aquilo não fosse um acaso? O que mais estava envolvido nessa trama? As perguntas fervilhavam. E enquanto Laís se perguntava até onde você iria por amor, a resposta parecia escorregar entre seus dedos. Enquanto o destino aguardava impiedosamente, a última cena paralisou a mente de Laís. O olhar da menina, perdido entre as sombras. O alerta do monitor aumentava e a tensão no ar se intensificava. A confusão entre ela e a mãe de Melissa era palpável.
A vida da menina estava em jogo, e o debate sobre quem deveria decidir por ela só a afastava mais da recuperação. "O que você está fazendo? Pense na sua filha!" Laís gritou, a voz ecoando pelo quarto como um eco ensurdecedor. O coração dela batia tão rápido que parecia pulsar nos ouvidos. Ela não podia ficar parada. A vida de Melissa dependia de uma decisão que não estava ao seu alcance. "Eu sei o que é melhor para ela", retrucou a mãe, com a voz firme, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Você não entende. Ela já sofreu demais. Eu sou a mãe dela." A mulher estava desesperada, e aquele desespero era visível, mas a cena se tornava um pesadelo. Enquanto a discussão acalorada prosseguia, algo começou a surgir nos cantos da mente de Laís. Uma ideia insuportável a atingiu com força. E se ela não fosse a única que tinha uma conexão especial com a menina? E se a ligação entre elas não fosse apenas sobre afeto, mas algo mais profundo, mais sombrio? Foi então que um som de vidro quebrando chamou a atenção de todos. A porta do quarto se abriu abruptamente e um grupo de policiais entrou, seguidos por um segurança do hospital. O olhar do oficial, sério e decidido, focou diretamente em Laís. "Você está sendo levada para averiguação. Precisamos que você nos acompanhe." A frase caiu como uma bomba. Laís ficou paralisada. "O quê? Por quê?" Seu coração disparou. Melissa olhava, confusa, como se o mundo tivesse desmoronando ao seu redor. "Você está sendo acusada de abandono, exploração e tentativa de sequestro." O oficial prosseguiu. Laís sentiu a dor fisicamente, como se uma faca tivesse se cravado em seu peito. Aquelas palavras eram veneno puro. A vida dela estava se transformando em um pesadelo. "Não, eu não fiz nada disso. Eu apenas..." A mente de Laís girava, buscando entender como aquilo foi acontecer. Lembranças começaram a voltar. Conversas com a mãe de Melissa, em que ela revelava segredos de uma vida nas ruas, suplicando por ajuda. "Ela tem uma doença. Eu a ajudei", gritou Laís. Mas a voz dela soava fraca, como um sussurro perdido no ar. A mãe de Melissa a olhava, repleta de indignação, como se Laís fosse a pior pessoa do mundo. "Você não é digna de cuidar dela." Aquelas palavras eram uma faca. Os policiais começaram a conduzi-la para fora do quarto. O pânico tomou conta de Laís. O que acontece agora com Melissa? O olhar da menina, mesmo frágil, buscava entender o que estava se passando. "Não a deixe, por favor! Eu a amo!" gritou Laís, suas mãos tremendo ao serem puxadas. O desespero fez seu coração acelerar ainda mais. Mas havia algo mais profundo, um mistério que começava a se desenrolar. A mãe de Melissa ficou em silêncio, mas seus olhos pareciam brilhar com algo que Laís não conseguia decifrar. Havia uma conexão que ela não compreendia. E, naquele instante, uma ponta de dúvida começou a surgir na mente de Laís. Quem realmente era aquela mulher? E qual era, de fato, a história por trás da ligação dela com Melissa? Enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, Laís se perguntava: seria esse o verdadeiro cúmplice do sofrimento de Melissa? E até onde as mentiras iriam para proteger a verdade? A vida dela nunca mais seria a mesma. As escolhas estavam se acumulando, e agora, com a gravidade da situação, tudo parecia preso a um fio. E a pergunta que ecoava na mente dela era: quem é a verdadeira mãe de Melissa? Laís sentia seu coração bater descompassado enquanto era puxada pelo policial. A incerteza a invadia, e o olhar de Melissa, mesmo frágil, parecia questionar tudo. Não a deixe. Por favor, eu a amo, gritou. Mas as palavras saíam como um lamento, sem poder romper o bloqueio duro da realidade. A mãe de Melissa, completamente envolvida em sua própria tempestade emocional,
enfrentava o universo sem perceber que o futuro da menina escorregava entre os dedos de ambas. Os apitos dos monitores cortavam a sala, ecoando a urgência da situação. O médico, imóvel e com expressão de desespero, tentava acalmar a mãe de Melissa. Mas seu olhar fixo em Laís enunciava o dilema que se desenrolava. De repente, a mãe com os olhos vorazes gritou: "Ela não pode ficar com você. Você não sabe o que é ser mãe." Nesse momento, Laís notou que a tensão no ar mudara. Algo não estava certo. O tom da mãe parecia não ser apenas de proteção, mas de um pavor profundo. O policial hesitou, e o ambiente ficou pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, como um relâmpago, a verdade começou a emergir. "Você não sabe o que ela já passou", gritou a mulher. E Laís sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que significava aquilo? Antes que pudesse pensar, a mãe de Melissa, em um acesso de raiva, puxou um papel amassado da bolsa. "Eu tenho a prova. A verdade sempre vem à tona." A sala silenciou. Todos os olhares se voltaram para ela. A mãe desdobrou o papel, as mãos tremendo. "Ela é minha filha, por direito." "É tudo culpa de vocês! Vocês não entenderão!" O papel voou. As palavras dela pareciam explodir no ar. Laís piscou, buscando entender. Então, ao longo das frases descontroladas, uma verdade chocante se formou. "Você não sabia. Não sabia mesmo." A mãe de Melissa levantou a voz. "Ela é minha filha por adoção. Eu sou a verdadeira mãe dela." A sala pegou fogo em murmúrios inquietos. A revelação desnudou as emoções. Um tenso silêncio pairou, mas Laís não poderia acreditar. "Mas como assim?" A confusão a atingiu como uma onda. Laís olhou para o médico, quem, perplexo, não sabia como prosseguir. E a mãe, entre soluços, agora esperneava. "Você a salvou, sim, mas você a trouxe para mais dor. Ela nunca deveria ter saído de casa. Nunca deveria ter ido para suas mãos." Laís não sabia se ria ou chorava. As perguntas cruzavam sua mente, mas a principal ecoava. Ela realmente conhecia Melissa? Na visão dela, a menina era tudo, um sol em seu universo de dor. E agora, tudo estava sendo desmoronado em um momento exato. "Por favor, leve-me até ela." Laís pediu aos policiais, desesperada. Cada segundo contava, e a conexão que ela sentia por Melissa parecia desmoronar com cada palavra que ouvia. O prisma da realidade se fragmentava em histórias que não combinavam. Se essa mulher tinha razão, até onde seriam levadas as mentiras que cercavam a vida de Melissa? O médico, ainda atordoado, chamava urgências. O alarme soava de novo e a tensão se estreitava ao redor de todos. Laís se sentia perdida, como se flutuasse em um mar revolto, sem saber para onde nadar. Foi então que uma voz estrondosa e implacável rompeu o silêncio. "Precisamos tomar uma decisão." O oficial olhou para a mãe de Melissa. "As coisas precisam ser resolvidas aqui e agora." E o que era uma luta pela vida, agora parecia uma batalha de legalidade. Era uma batalha entre quem seria realmente chamada de mãe, quem tinha os direitos de cuidar de Melissa, e o que isso significava para o futuro da menina. Cada um carregava suas próprias verdades, mas a única certeza era que elas se intersecavam em um nó que poderia sufocar todos. Enquanto o mundo desmoronava ao redor, Laís só conseguia pensar em uma coisa: quem era a verdadeira mãe de Melissa? E, acima de tudo, quem realmente cuidaria dela a partir de agora? Laís sentiu seu coração disparar enquanto as palavras da mãe de Melissa ecoavam em sua mente. "Ela é minha filha por adoção." Não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O ambiente ao seu redor parecia girar, e o som dos monitores do hospital tornava-se um ruído ensurdecedor. Ela olhou para Melissa, a única certeza em seu tumultuado universo, e seu olhar, mesmo sem vida,
Pareceu implorar por respostas. O policial hesitou. Laís sentiu aquele momento como uma chance de se agarrar às frangalhos de esperança restantes. Por favor! A voz dela tremia, soando mais como uma súplica desesperada. Só me deixe cuidar dela. Eu a amo. Mas antes que o oficial pudesse responder, um barulho vindo do corredor chamou toda a atenção. 2 enfermeiras correram para o quarto, suas faces pálidas e assustadas. Nós precisamos de ajuda, é uma emergência. A voz delas cortou o ar, trazendo um novo nível de tensão. Laís virou a cabeça e seu coração quase parou. O que aconteceu? Uma sensação de tédio a envolveu. Naquele instante, o alarme do monitor de Melissa começou a apitar freneticamente. Ela está perdendo os sinais vitais. O médico se virou, seus olhos arregalados e em um movimento veloz. Começou a avaliar a situação. O caos tomou conta novamente. As enfermeiras empurravam os outros para fora do quarto e uma nebulosa de pânico se espalhou. Laís sentiu que tudo estava se desfazendo. O olhar de Melissa, fixo e distante, parecia derreter sua alma. Por favor, não! A voz dela saiu como um sussurro entre lágrimas. O tempo parecia ter parado. Ela quase sentiu o peso do destino sobre seus ombros. Mas quando as enfermeiras começaram a trabalhar freneticamente nos equipamentos, uma sombra familiar cruzou o limiar da porta. Era um homem, seu rosto marcado pela dor e pela raiva que se solidificava como aço. Laís conhecia aquele homem. Ele era o pai biológico de Melissa. Um homem que a mãe de Melissa tinha mencionado em suas histórias. Mas Laís nunca esperava vê-lo ali. A tensão no ar se intensificou. Essa menina é minha filha, ele gritou, um olhar feroz nos olhos. Ninguém tem o direito de tocar nela. O clima no quarto se tornara mais intenso, e Laís sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Como era possível? A fachada do amor estava se desmoronando como um castelo de cartas, e toda a verdade parecia estar bem ali, prestes a se revelar. Os policiais trocaram olhares claramente confusos. A mãe de Melissa, antes tão firme em seu papel, ficou paralisada diante da chegada do pai. O que você está fazendo aqui? A voz dela soou pequena e quebrada. O confronto estava prestes a explodir. No hospital e na vida dela. Você não pode simplesmente levá-la. O homem resfolegou, avançando em direção à cama de Melissa, enquanto as enfermeiras tentavam manter a ordem. A dinâmica estava mudando rapidamente, e Laís sentiu que a única coisa que ela tinha feito bem, cuidar de Melissa, estava sendo violentamente questionada. A sala, antes cheia de desespero e afeto, agora vibrava com gritos e acusações. Laís olhou para Melissa novamente. Seu corpo frágil e pequeno, cercado por tubos. O desespero a estava consumindo. Foi quando percebeu uma coisa perturbadora. Melissa não estava se movendo. O olhar dela estava vazio, mas enquanto todos disputavam controle, uma sombra passou por cima do pequeno corpo. E então, em um ato de desespero, a mãe de Melissa caiu de joelhos, suas mãos agarrando a roupa do homem. Por favor! Não, não a leve de mim. Você não sabe o que aconteceu. A voz dela se quebrou em um grito agonizante que fez todos na sala pararem. O homem a encarou. O que aconteceu a seguir lançou um verdadeiro choque pelo quarto. Ela não é sua. Nunca foi. Você perdeu seus direitos quando a deixou fugir. Puxou algo do bolso. Um pedaço de papel amarelado. Você nunca teve a guarda dela. Laís, perdida na confusão, percebeu que cada palavra era uma faceta de uma verdade muito maior. O que realmente aconteceu naquele dia que Melissa foi separada dos pais? A dor e a raiva no ambiente eram palpáveis, e o fato de que a vida de uma menina estava em jogo fazia o espaço parecer ainda menor. Enquanto as verdades não ditas
ecoavam nas paredes do quarto e o tempo parecia se estancar, a pergunta que pairava no ar era: quem tinha o direito de cuidar realmente de Melissa? E mais importante, quem era a verdadeira mãe dela e até onde cada um iria para proteger esse amor escorregadio? A sala estava agora à beira de um colapso, e Laís, no meio desse turbilhão, só conseguia pensar como tudo o que parecia tão certo poderia se tornar tão incerto. O que ainda estava por vir? Enquanto a tensão pairava no ar, Laís se sentia perdida, como se seu mundo estivesse se desfazendo em pedaços. A verdade revelada pela mãe de Melissa parecia um golpe, mas ela é minha filha também, ele gritou, como se seu grito pudesse reafirmar esse direito. Laís gelou. Como isso era possível? A sala explodiu em murmúrios e sussurros. A batalha em curso agora tinha um novo jogador, e o ambiente estava em ebulição. O médico tentava manter a ordem, mas era como se um incêndio estivesse se alastrando, consumindo todos com a mesma fúria que um pai protetor poderia ter. Laís olhou para a mãe de Melissa, que estava imóvel, a boca aberta em descrença. O que você está dizendo, Daniel? Sua voz tremeu, e o nome soou como um feitiço que tinha o poder de quebrar a tensão. O homem avançou. Ela nunca deveria ter sido levada. Você a abandonou e a justiça vai cobrar. As palavras dele eram afiadas, cada uma cortando fundo. Eu sou seu pai e tenho o direito de lutar por ela. Laís estava paralisada. Era como assistir a um furacão se formando, seu coração batendo forte entre a dor e a incredulidade. E então, ao ouvir o nome dele, a mãe de Melissa começou a chorar. Você não pode apenas aparecer aqui depois de tudo que fiz para proteger ela. Proteger? Você a encaminhou para o inferno. A vida dela não estava nas suas mãos. Daniel gritou. O clima no quarto se intensificou, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Laís viu as lágrimas escorrendo pelo rosto da mãe. Um mar de emoções que ainda não tinha expressado. A tensão aumentou. E então, no meio da gritaria, o monitor de Melissa começou a apitar ainda mais freneticamente. O que está acontecendo? Laís se virou, seu coração afundando. As enfermeiras estavam correndo de volta ao quarto, e o médico estava agora em pânico, tentando entender a situação. O tempo parecia se distorcer. Precisamos de mais ajuda, rápido. O alvoroço nas vozes deles se misturava a um sentimento de desespero. As palavras de Daniel voltaram à mente de Laís. Eu sou seu pai. Era uma revelação que mudava tudo, mas era só o começo. E então aconteceu. Uma enfermeira com uma expressão de terror gritou. Ela não está respondendo. Precisamos que mantenham a calma. Laís não acreditava. Essa não era a cena que ela imaginou ao se levantar. E enquanto a confusão reinava, mais uma surpresa bombástica explodiu na sala. Daniel, com a expressão feroz, se virou para a mãe de Melissa e com uma voz cortante disse: Está vendo? Você a entregou. Você se despediu dela para o mundo, sem saber que ela nunca deveria ter saído de casa. A verdade toda vai vir à tona, porque você é a responsável por tudo isso. O ar ficou mais pesado. Laís olhou da mãe para Daniel e então para Melissa, sem saber o que pensar. Como era possível que tudo isso, toda a dor e sofrimento, viesse de um passado escondido? E o que Daniel queria dizer com a verdade toda? Enquanto o impasse acontecia, uma enfermeira correu para o fundo da sala e gritou que o técnico de coração precisava entrar. O estado de Melissa estava se deteriorando rapidamente. Laís se sentiu perdida e o peso do mundo parecia estar nas suas costas. O monitor apitava como uma sirene e Daniel a encarava como se pudesse ler sua mente. O que mais estava por vir? Esse era o verdadeiro teste de amor. Uma batalha desenfreada entre laços familiares
e a busca incansável por quem realmente tinha o direito de cuidar de Melissa. E enquanto todos se preparavam para o que estava prestes a acontecer, Laís não poderia se afastar da pergunta que a atormentava. Até onde ela iria para proteger uma menina que talvez não fosse dela por direito? Enquanto a tensão pairava no ar, Laís se sentia perdida, como se seu mundo estivesse se desmantelando em pedaços. A verdade revelada pela mãe de Melissa parecia um golpe. Quanto mais ela tentava entender, mais confusa tudo ficava. O olhar desesperado de Melissa, cercado por tubos e aparelhos, a deixava ainda mais angustiada. A vida da menina estava sendo disputada, e em meio a toda aquela gritaria, um grito cortante ecoou pelo quarto. Ela é meia-irmã de Melissa. A declaração flutuou no ar, interrompendo todo o caos. Os olhares se voltaram instantaneamente para a enfermeira que havia acabado de entrar, a Expert. O que você quer dizer com isso? Laís questionou, a mente girando. Aquilo soava como uma bomba. Como assim? A enfermeira, tremendo, prosseguiu. A mãe de Melissa e o pai biológico, eles têm outra filha. Uma outra menina que foi dada para adoção. O tempo parou. Laís sentiu frio na espinha. A mãe de Melissa, que até então parecia uma figura desesperada, passou a olhar para a enfermeira com um misto de fúria e choque. Como você atreve a entrar aqui e dizer isso? Sua voz estava entrecortada, mas havia um desespero palpável. Daniel, por sua vez, ficou em silêncio, confuso, enquanto a verdade começava a marcar seu território. Há anos eu tentava descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. A enfermeira continuou. Eu fui a responsável por ajudar com a adoção da outra menina. Ela pode estar em algum lugar, talvez aqui na cidade. Cada palavra tão pesada, vibrante, repleta de segredos não revelados. E ali, naquele quarto, que antes só era dor, novas perguntas surgiam como balas de canhão. A mãe de Melissa segurou a cabeça, como se estivesse prestes a desmaiar. Você não pode simplesmente entrar aqui. Mas a enfermeira não parou, seu olhar fixo em Daniel. Ela pode estar aqui e você precisa saber. É isso que você corre o risco de perder. O pânico enchia cada esquina do quarto. Melissa estava em perigo, e no meio de toda essa revelação, o monitor disparou novamente. Estamos perdendo ela! O médico gritou e a realidade tomou um rumo desesperador. Laís queria gritar, mas a verdade começou a afundar dentro dela como uma âncora pesada. Como todas as peças se encaixavam de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E a reviravolta não parou por aí. Enquanto todos se concentravam em Melissa, uma mulher apareceu na porta. Uma jovem de cabelos desgrenhados e veste simples, mas os olhos, aqueles olhos, denunciavam uma carga emocional intensa. Eu sou a outra filha. Sua voz estava carregada de emoção, porém firme. Eu sou a irmã de Melissa. Um choque reverberou pelo quarto. Laís olhou para a desconhecida, seu coração batendo descompassado. Aquela mulher tinha a mesma feição, a mesma essência da menina que estava deitada na cama. O universo parecia girar ao seu redor. Como isso era possível? Você não pode estar falando sério, a mãe de Melissa balbuciou. As lágrimas escorriam em seu rosto. Mas agora, misturadas a uma nova estrutura: medo, amor e arrependimento. A vida pode estar nos separando, mas sempre fomos ligadas por algo que nunca vai mudar. A irmã de Melissa caminhou lentamente em direção à cama, seu olhar fixo na menina. E nesse instante, a confusão e o terror tornaram-se um misto de esperança. Laís, paralisada, observava a cena, sem entender completamente o que estava acontecendo. A sala se tornara um campo de batalha entre realidades e segredos.
O que mais estava escondido nessa história? Quem eram realmente aqueles que diziam amar Melissa? E ela, até onde iria por uma menina que agora representava algo muito maior do que tinha imaginado? Enquanto isso, o monitor continuava a apitar, e as vozes aumentavam em um coro de desespero. Laís sabia que a batalha ainda estava longe do fim. O que se seguiria poderia mudar tudo novamente. E em meio ao caos, a pergunta se repetia em sua mente: quem realmente estava lutando por amor? Enquanto a tensão pairava no ar, Laís se sentia perdida, como se seu mundo estivesse se desmantelando em pedaços. A verdade revelada pela mãe de Melissa parecia um golpe. Quanto mais ela tentava entender, mais confusa tudo ficava. O olhar desesperado de Melissa, cercado por tubos e aparelhos, a deixava ainda mais angustiada. A vida da menina estava sendo disputada. E em meio a toda aquela gritaria, um grito cortante ecoou pelo quarto. Ela é meia-irmã de Melissa. A declaração flutuou no ar, interrompendo todo o caos. Os olhares se voltaram instantaneamente para a enfermeira que havia acabado de entrar, a expressão de horror espalhada pelo rosto. O que você quer dizer com isso? Laís questionou, a mente o girando. Aquilo soava como uma bomba. Como assim? A enfermeira, tremendo, prosseguiu. A mãe de Melissa e o pai biológico, eles têm outra filha. Uma outra menina que foi dada para adoção. O tempo parou. Laís sentiu um frio na espinha. A mãe de Melissa, que até então parecia uma figura desesperada, passou a olhar para a enfermeira com um misto de fúria e choque. Como você se atreve a entrar aqui e dizer isso? Sua voz estava entrecortada, mas havia um desespero palpável. Daniel, por sua vez, ficou em silêncio, confuso. E a verdade começava a marcar seu território. Há anos eu tentava descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. A enfermeira continuou. Eu fui a responsável por ajudar com a adoção da outra menina. Ela pode estar em algum lugar, talvez aqui na cidade. Cada palavra, tão pesada, vibrante, repleta de segredos não revelados. E ali, naquele quarto que antes só era dor, novas perguntas surgiam como balas de canhão. A mãe de Melissa segurou a cabeça, como se estivesse prestes a desmaiar. Você é louca, você não pode simplesmente entrar aqui. Mas a enfermeira não parou, seu olhar fixo em Daniel. Ela pode estar aqui, e você precisa saber. É isso que você corre o risco de perder. O pânico enchia cada esquina do quarto. Melissa estava em perigo, e no meio de toda essa revelação, o monitor disparou novamente. Estamos perdendo ela! O médico gritou, e a realidade tomou um rumo desesperador. Laís queria gritar, mas a verdade começou a afundar dentro dela como uma âncora pesada. Como todas as peças se encaixavam de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E a reviravolta não parou por aí. Enquanto todos se concentravam em Melissa, uma mulher apareceu na porta. Uma jovem de cabelos desgrenhados e vestes simples. Mas os olhos, aqueles olhos denunciavam uma carga emocional intensa. Eu sou a outra filha. Sua voz estava carregada de emoção, porém firme. Eu sou a irmã de Melissa. Um choque reverberou pelo quarto. Laís olhou para a desconhecida, seu coração batendo descompassado. Aquela mulher tinha a mesma feição, a mesma essência da menina que estava deitada na cama. O universo parecia girar ao seu redor. Como isso era possível? Você não pode estar falando sério. A mãe de Melissa balbuciou. As lágrimas escorriam em seu rosto. Mas agora, misturadas a uma nova estrutura, medo, amor e arrependimento. A vida pode estar nos separando, mas sempre fomos ligadas por algo que nunca vai mudar. A irmã de Melissa caminhou lentamente em direção à cama, seu olhar fixo na menina. E nesse instante, a confusão e o terror tornaram-se misto de esperança. Laís, paralisada, observava a cena, sem entender completamente o que estava acontecendo. A sala se tornara um campo de batalha entre realidades e segredos.
O que mais estava escondido nessa história? Quem eram realmente aqueles que diziam amar Melissa? E ela, até onde iria por uma menina que agora representava algo muito maior do que tinha imaginado? Enquanto isso, o monitor continuava a apitar, e as vozes aumentavam em um coro de desespero. Laís sabia que a batalha ainda estava longe do fim. O que se seguiria poderia mudar tudo novamente. Foi nesse exato momento que um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão repentina vindo da parte de fora do hospital. O chão tremeu e as luzes piscaram. Laís viu através da janela uma nuvem de fumaça subindo ao céu. Não! O que está acontecendo? O pânico tomou conta dela. O caos na sala se intensificou. A mãe de Melissa gritou. Uma nova onda de desespero tomou conta. Todo o hospital estava em alvoroço. Evacuação! Todos para os corredores. As vozes dos profissionais da saúde se mesclavam com os gritos dos pacientes. O que seria aquele ataque? E se tudo o que estava acontecendo dentro daquele quarto se tornasse um pesadelo ainda maior? Laís sentiu um frio na barriga. E ainda assim, um vórtice de esperança se acendia. O olhar da irmã de Melissa estava cheio de determinação. Nós precisamos salvar Melissa. Era um grito que reverberou em cada canto, enquanto a fumaça aumentava e o pânico se apoderava do hospital. As perguntas ainda estavam sem resposta. E agora, tudo se tornava mais turbulento. O amor, a dor e a busca pela verdade foram sacudidos por uma realidade ainda mais cruel. Mas quem era a verdadeira mãe de Melissa, de fato? E o que aquela explosão significava para todas as vidas em jogo? Laís sentiu seu coração disparar, enquanto as vozes corriam em um frenesi. O barulho da evacuação soava como um sino de alerta. Precisamos salvar Melissa! Gritou a irmã, com os olhos fixos na menina. O caos se espalhava. A fumaça entrava pelas janelas, um manto escuro que envolvia tudo. Laís mal conseguia respirar, e a urgência a consumia. Melissa estava lá, na cama, tão indefesa. As enfermeiras tentavam estabilizar os monitores, mas os apitos desafinados indicavam que cada segundo contava. O que você está fazendo? A mãe de Melissa gritava, puxando seu cabelo com a mão, enquanto as lágrimas escorriam. Todo o desespero dela fazia Laís apertar os punhos. A cena era dolorosa, e Laís sentia um nó se formar na garganta. A irmã de Melissa caminhou para junto da cama, enquanto o médico tentava organizar a evacuação. Ela precisa de nós, dizia, e Laís viu a chama da determinação em seus olhos. Mas quando a jovem alcançou a menina, uma explosão súbita ecoou do fundo do hospital. O chão tremeu e as luzes piscavam. Uma onda de calor e pânico tomou conta do ambiente. Laís ficou paralisada. O que foi isso? Gritou, enquanto todos ao redor entravam em um frenesi total. O alvoroço aumentou e as enfermeiras começaram a gritar ordens. Saiam do quarto! Agora! O medo crescia e, no meio da confusão, a porta do quarto se fechou com um estrondo, isolando-os. Daniel, o pai biológico, a cada segundo parecia mais perdido. Eu não vou deixar que levem minha filha. Ele se atirou em direção à porta, enquanto o caos se instalava. Mas Laís não conseguia tirar os olhos de Melissa. Para ela, todo o mundo era aquele corpo inerte, e a desesperança começou a consumi-la. E nesse tumulto, um grito cortou o ar, mais alto que o próprio pânico. É tudo culpa de vocês. Vocês nunca entenderão. A irmã de Melissa desabou no chão, com as mãos entrelaçadas na cabeça. Se não fosse por vocês, ela estaria a salvo. Por que vocês a deixaram escapar? Seu olhar virou uma faca cortante, perfurando o peito de Laís. Ouvindo aquelas palavras pesadas, a verdade caiu como um manto sombrio. Laís começou a questionar suas próprias ações.
o que ela realmente sabia sobre Melissa. Sempre se sentiu como a salvadora, mas agora a dúvida instalava-se entre elas como uma sombra. Por que você está dizendo isso? Murmurou Laís, quase um sussurro. A irmã de Melissa levantou o olhar, agora cheia de revolta. Porque você não é quem pensa ser. Você não a conhece. Ninguém conhece a verdadeira história dela. Cada palavra era uma lâmina, e Laís sentiu que seu mundo estava desabando. Daniel olhou para a irmã, um balançar de emoções em seu semblante. O quê? O que você está tentando dizer? A confusão aumentava. Os gritos do médico, as suposições sobre o estado de Melissa, tudo se entrelaçava em uma única rede de tragédias. Laís podia sentir o peso da verdade se acumulando, como se o ar estivesse se tornando denso. E foi quando o celular de Laís vibrou freneticamente no bolso. Um som fora de lugar em meio ao caos. Com as mãos trêmulas, pegou o dispositivo e a mensagem naquele momento foi o raio que a atingiu. Era um contato desconhecido. Uma palavra que tinha o poder de mudar tudo. Eu sei o que aconteceu com Melissa. Laís, paralisada, olhou para o que estava escrito. Um frio a percorreu. Não pode ser real, pensou. O que mais estava escondido? As revelações pareciam vir de todos os lados, cada uma mais devastadora que a outra. E enquanto Daniel e a irmã de Melissa confrontavam a situação, o que Laís nunca imaginou que descobriria estava prestes a se revelar. Entre gritos e o caos jacente, tudo se tornava uma imensa interrogação. A ligação daquele número desconhecido poderia mudar tudo. Mas em que sentido? E o que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos em torno de Melissa? Enquanto o pânico se instalava, a única certeza era que nada seria como antes. E a verdade, essa verdade cruel, estava finalmente se aproximando, da forma mais assustadora possível. Enquanto o caos continuava, a sisudez do momento se tornou quase palpável. O som da evacuação preenchia o ambiente, mas Laís estava em um transe, observando a irmã de Melissa se aproximar da cama. O olhar de desesperança e determinação dela era uma torrente de emoção que Laís não conseguia ignorar. Precisamos salvá-la, gritava com fervor. E, inexplicavelmente, aquela conexão entre as duas irmãs parecia transcender a dor. Daniel, o pai biológico, estava ao lado, sua respiração agitada, mostrando que o tempo estava escasso. O monitor de Melissa disparava alarmes incessantes, um eco contínuo da vida que se esvaía. O médico, com a expressão tensa, tentava acalmar todos, mas a urgência estava clara. Precisamos de mais médicos. A fumaça começou a invadir o quarto. Laís, sentindo o calor, decidiu que não podia ficar parada. Vamos, temos que levar Melissa para fora. Sua voz soava firme, mas os batimentos do seu coração estavam acelerados. Ao seu redor, as vozes se tornavam um tumulto de gritos e comandos. A irmã de Melissa agarrou sua mão. Juntas! A palavra simples selou um pacto silencioso entre elas. Enquanto tentavam empurrar a cama de Melissa, a porta se abriu. Uma enfermeira, com uma máscara no rosto, gritou: Aqui! Rápido, ajudem! O alívio que inundou Laís foi como um bálsamo. Fizeram uma corrente, unindo-se na desesperada tarefa de salvar a menina. O caminho parecia longo e feito de eternidade, mas a esperança começou a brilhar como uma luz no fim do túnel. Com o esforço coletivo de todos, conseguiram levar Melissa para o corredor. O barulho incessante dos alarmes ecoava, mas agora as vozes estavam começando a se acalmar. O pânico ainda pairava, mas havia um toque de determinação em cada rosto que se via. Laís olhou para trás e viu a mãe de Melissa, lágrimas nos olhos, paralisada, mas seu semblante era um reflexo de luta. Ela precisa da gente. Não podemos deixar isso acabar aqui.
A chama de determinação nas palavras de Laís acendeu um novo alicerce. Através de seu medo, encontrou coragem, um sentimento que era compartilhado por todos ali. Um elo invisível os unia na batalha pela vida. E então, em um movimento de união, todos reuniram suas forças e seguiram para a saída. Graças às enfermeiras e médicos, eles conseguiram empurrar Melissa para fora, onde o ar estava mais fresco, longe do pânico e da fumaça. A sensação de alívio era quase palpável. Melissa estava estável, mas ainda em estado crítico. O médico respirou pesado e a olhou nos olhos, certeza pulsando em sua voz. Estamos com ela. Faremos tudo por ela. A irmã de Melissa abraçou a mãe, agora em um clima mais tranquilo. Laís, percebendo o que realmente importava, aproximou-se. Estamos juntas. Vamos lutar por ela sempre. As palavras soaram como um juramento. A cena se desdobrava de maneira poderosa e inexplicável. O caminho para a verdade agora tratava-se não apenas de quem realmente cuidaria de Melissa, mas do amor que geraria um verdadeiro lar. Laís percebeu que a família não sempre é de sangue. É aquela que luta ao seu lado, que se une em prol de uma esperança comum. Com o caos agora se dispersando e brindando um futuro desconhecido, Laís sentiu-se realizada. E com a certeza de que essa nova família, entrelaçada por um amor sem limites, continuaria. Agora, antes de você sair, eu preciso que faça algo importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like, agora, para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.